Fala pessoal, beleza? Vou fazer aqui o fechamento de mercado de ontem, tá? Dia de ontem, pessoal, na verdade na quinta, né? O fechamento de mercado que foi postado na quinta, né? A gente falou, né, que a primeira resistência que o preço teria aqui também seria a média móvel de 20, né? Por quê? Porque era o primeiro teste, tá, da média móvel de 20, né? Então ele poderia, né, fazer pressão, né, fazer resistência ao preço, tá? Por quê? Porque você teve toda uma movimentação de baixa, você teve o preço trabalhando abaixo das médias por um bom tempo, né? E aí, né, o preço chegou numa localização interessante, tá? E aí a leitura é mais via localização, né, do que a relação das médias com o preço em si, né, que era esperado um repique, né, depois desse preço de fechamento de reversão, tá? Foi um preço de fechamento de reversão interessante em cima de uma wedge com fundo duplo, tá? Então esperava sim um repique. E ainda espero, né? Na verdade, isso daqui, de certa forma, ainda leio isso daqui como uma pausa, né? Para quê? Para ter a estrutura, né? De maneira mais visual aqui, né? Um fundo mais baixo, tá? Ainda. Testar uma mínima por aqui, tá? Para depois, né? Vir fazer aqueles alvos ali que a gente havia dito, tá? A gente está falando do diário, né? Então o diário pode levar alguns diazinhos para fazer isso, certo? Aqui ficaria algo como um ombro, cabeça a ombro, né, pessoal, tá? Fazendo um fundo mais alto aqui, para poder, né, gerar um repiquezinho esperado por essa movimentação, né? Beleza? Então, e lembrando, né, pessoal, retomando um pouco aquela ideia do diário, né, que eu havia dito, né, a gente teve uma movimentação bem direcional na quinta, tá? Uma movimentação interessante, né, de cerca de 2.000 pontos, só que sem esquecer, né, sempre com os pés no chão, de que a gente está numa tendência de baixa, né, e tendência, né, ela não é revertida de maneira muito, muito fácil, né, tá? Então a gente sempre fica com aquela expectativa na cabeça de que, né, pode não ter ainda uma subida direta, né, assim como foi o primeiro teste da 9 aqui, tá? E aí, né, lá nos M60, a gente tinha um alinhamento excelente, né, inclusive tinha aqui, né, esse alvo aqui que o preço ficou nos devendo, né, que era o terceiro alvo dessa movimentação. E como o preço estava em alta, né, a 200 estava exatamente aqui, né, nesse fechamento, certo? Aí agora ela desce um pouco, né, conforme o preço foi, né, se movimentando na queda. E aí, pessoal, tá dando um zoom aqui para a gente visualizar isso aqui de maneira mais próxima. Aqui, né, o preço abre, né, acima da média móvel de 9, fecha como um doji. Falei, opa, doji não é bom, né? Porque doji é equilíbrio de forças, né, entre comprados e vendidos. Então, sempre que você vê um doji, por exemplo, no M60, né, você não tem uma leitura muito positiva depois de um doji, né? Por quê? Porque em determinado momento o preço, né, veio a essa máxima, em determinado momento o preço veio a essa mínima. E aí quando o preço chegou aqui, os vendidos, venda, 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 né, volta para cá. Chegou aqui embaixo, os comprados compra, 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 né, e o preço volta e fecha aqui, ó, como uma ficha, né. Então, aqui, né, acaba sendo o equilíbrio, né, das forças, tá? Então aqui não tem, né, a gente não tem muita direção para estar dizendo para onde o preço vai. Por quê? Porque o que você assistiu? Você assistiu o equilíbrio, né, da movimentação, tá? Assistiu o equilíbrio dessa movimentação e aí você não sabe exatamente o que a próxima barra vai fazer. A próxima barra ela pode novamente testar a nova máxima, voltar a cair, pode testar a nova mínima, voltar a subir, né? Porque você já teve um candle de indefinição. Então aqui os comprados, os vendidos e os comprados, né, chegaram a um equilíbrio, né, e fechou aqui, tá, bem onde a barra abriu. A barra seguinte, né, ela veio renovar a máxima, tá? Ela renova essa máxima aqui. Ela faz um topo duplo, aqui visto pelo M60. Topo duplo, né, é uma figura de venda, certo? E aí a barra anterior era um doji e aqui deu um topo duplo. E aí teve uma boa movimentação de baixa. E ela volta e fecha dentro da barra anterior, tá? Confirmando ainda, né, a possibilidade de lateralidade. Tenta fazer nova máxima, volta e falha, né, que é típico de lateralidade.
E aí a próxima barra tenta vir fazer nova mínima, né? Nova mínima aqui, né? Tenta vir fazer nova mínima e volta a subir, certo? Próxima barra, e o preço está entre as médias, né? Entre a média de 9, né? Próxima barra, né? Abre, né? Aqui e fecha aqui embaixo. Então, aqui a gente está vendo, né, uma sequência de barras, né, abrindo e fechando dentro das máximas e mínimas das anteriores, né, por 4 horas, tá? Então, foram 4 horas de lateralidade, tá? E aí, né, finalmente essa barra aqui, né, deixa eu só apagar isso aqui. Aí, finalmente, essa barra aqui faz um rompimento, né? Essa barra rompe, né? Essa movimentação aqui, mas, né, essa barra rompe essa movimentação e para onde? Em cima da média móvel de 20. Então as médias estavam ascendentes em cima da média móvel de 20. Poderia romper? Poderia, mas mesmo que ocorresse, né, o rompimento disso daqui, provavelmente a gente ia ter um pullback, né, para o preço voltar, né, para uma movimentação de baixa. Tá? Mas o preço trava na média móvel de 20, que ela é um suporte, né, pessoal? Ela está azulzinha ali ainda, está dentro daqueles parâmetros que ainda não está muito, né, propício para que esse movimento de baixa, né, ocorra de maneira mais forte. Tá? E aí, lateralidade novamente, barra fechando dentro da máxima e mínima da anterior, barra fechando dentro da máxima e mínima, né? Dentro da máxima, né, da sua anterior aqui, ó. Tá? Essa daqui é a mesma coisa, né? Fechando dentro das máximas e mínimas da anterior e novamente, né? Então a gente teve um certo afunilamento, né, dessa movimentação, né? E sem sair disso daqui, tá? Então a gente teve o quê? Teve uma lateralidade, né? Não teve continuidade. Por quê? Porque lá no diário, né, a gente tinha a média móvel de 20. Está aqui, ó, essa linhazinha aqui, vermelha, ela me situa exatamente onde está a média móvel de 20, né, lá no diário. E ele veio tocar a média móvel de 20 no diário, porque no diário a gente está numa tendência de baixa. Então eu nunca posso esquecer, né, a tendência do time frame maior. E aí no diário eu tinha, né, uma tendência de baixa e era o primeiro teste da média móvel de 20. Por isso eu deixei marcada essa região. Então o preço vai, testa a média móvel de 20, é a máxima do dia, além disso era um topo duplo. Né? Tá? Aqui ele também já tinha dado, né, o segundo alvo dessa movimentação, né? Já estava faltando só o terceiro alvo dessa movimentação. Né? Aqui, né, foi o segundo alvo, né, da movimentação. O preço lateraliza, né, no dia anterior, né, e fecha por aqui. Tá? E aí ficou devendo para a gente, né, o terceiro alvo do rompimento desse pivô, né, por conta do rompimento do canal, né. Ainda espero que o preço ainda venha fazer isso daqui, mas aí pode ser para os próximos dias, né, pessoal? Agora está no meio das médias. E o que você consegue ver aqui? Lateralidade, né, pessoal? Então, se o preço abre aqui no meio, as primeiras movimentações vão tender a falhar aqui pelo M60. E aí a gente tem que observar os detalhes, né? O que está acontecendo? Está deixando o quê? Fundos mais baixos? Opa, fundos mais baixos está querendo dizer que vai cair mais. Né? Opa, começou a deixar fundos mais altos. Né? Opa, fundos mais altos já é mais interessante. Né? O preço já está... Opa, renovou o máximo. Legal, renovou o máximo, está renovando, está deixando fundos mais altos, né? Então, de certa forma, o preço está tentando fazer, né, sua movimentação de alta. Correto? Então, né, aí a gente tem que observar detalhes, né, para ver se a gente não entra do lado errado. Né? Então, essa é a ideia, principalmente, da gente usar o M60. E observar os fechamentos das horas, né, pessoal? Como vocês viram aqui, ó. Essa barra negativa, essa positiva, essa negativa, essa negativa, essa positiva. Então, às vezes, no M60, quando fecha uma barra, às vezes o preço arruma uma direção diferente daquela que ele vinha, né, trabalhando anteriormente. Tá? Eu gosto bastante de usar isso daqui em lateralidade. Principalmente quando dá alvo ou quando rompe uma nova mínima. Aí eu acho bem interessante, beleza? Então, agora a gente dá uma olhadinha aqui nos 5 minutos, tá? E aqui no M5, né? Aqui no M5, né? A gente vê a confusão em si, né? Tá? E aí o que você poderia, né, tirar de interessante aqui dentro do M5, né, pessoal? Se a gente está em lateralidade o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, falhando, o preço falha, né, ao tentar
fazer novas mínimas, né? Então você fica sempre atento a isso, ó. Opa, nova mínima. Opa, tentou nova mínima. Opa, tentou nova mínima de novo. Opa, tentou nova mínima, né? Então, em lateralidades os wedges são muito bem-vindos, né? A análise delas. Tá? Então, quando você consegue enxergar, por isso que o meu gráfico está parecendo o gráfico do Homem-Aranha, né? Porque aí eu deixo bastante linhas aqui, acabei nem apagando ainda. Depois eu apago tudo, né? Para poder, né? Reutilizar de maneira mais limpa, né, pessoal? Tá? E aí, você tinha, né, a questão do topo duplo, né? Então, depois você atingiu esse daqui. Então, você tem que estar olhando também para trás, né, para ver onde o preço já teve região de interesse, né? Porque se em determinado momento os vendidos ganharam naquela região, quando ele chega ali fica uma memória, né, do preço, tá? Então aqui, ó, você teve uma puxada, tá, pensando em wedge, você teve uma segunda puxada, e aí você teve uma terceira puxada. Aqui no M1 ficou mais bonitinho, tá? É mais claro, né, de ver, né, esse pullback aqui, né, dessa barra positiva, tá? E aí você teve três puxadas, depois dessas três puxadas você teve uma boa movimentação de alta, né? Foi a melhor do dia, né? Em termos de movimentação de alta, tá? E pensando em lateralidade, corre, né? É quando realmente a gente vê voltas em V, tá? Só que normalmente elas não se sustentam por muito tempo, né? Aqui a gente tinha uma região de resistência por volume, né? Havia segurado o preço aqui no dia anterior. E aqui, né? Ele fez um pequeno pullback e deu mais um suspiro de alta, né, pessoal? Fechando, né? O topo duplo, né? E encostando na média móvel de 20 do diário, né? Que é essa linha vermelha aqui que eu havia já pontuado para vocês. Tá? E aí depois disso, né? Afastado das médias, né? O preço vem e volta, né? Reversão abrupta, característica pura, né? Da lateralidade. E aí aqui ele vem de novo testar nova mínima, né? E aí ele volta a subir, tá? E aí você pode trabalhar Fibonacci, né? Opa, subiu até onde? Né? Subiu até praticamente o 61.8, né? Nessa movimentação. Voltou a cair? Voltou, né? E aí você, de novo, né, observando sempre pequenas características, né? Opa, um topo mais baixo, um fundo mais baixo, um topo, né? Então ele não está renovando o topo, então eu posso, né, se eu for vender, eu tenho que esperar que ele venha renovar a mínima, isso vai ser o que eu vou querer ver. Então assim, ele não renova a máxima, ele pode vir renovar a mínima, e ele veio fazendo isso, ele veio cumprindo, né, esse acordo, tá? Então, o preço não renova a máxima, ele veio renovar a mínima. Não renova a máxima, veio renovar a mínima. Tá? Não renova a máxima de novo. Né? Pode vir renovar a mínima. Então ele está mantendo a estrutura de baixa, né? Certo? De certa forma, isso daqui nada mais é do que a manutenção, tá, da estrutura de baixa. E aí o preço encontra, né, essa linha ligada por esses dois fundos, né? Uma possibilidade, né, de a gente ter um canal aqui, né, de baixo e tal. E aí você tem, né, o terceiro teste nessa região. Se rompe isso daqui, aí acaba a lateralidade, a gente ia poder trabalhar esse movimento projetado aqui, né, tá? E aí a gente ia ter alvos, né, para cá e alvos mais baixos. Rompimento de canal, né, repetindo, né, várias vezes, 80% das vezes irão falhar, mas quando derem certo, movimento projetado, tá? E aí você tem, né, essa lateralidade em região de fundo, né, tá? E aí depois o preço gera, né, um pequeno repique de alta, tá? Mais ou menos aquilo que a gente veio conversando ali do diário, né? A lateralidade naquela região de fundo, né? Porque é um edge lá no diário, né? Mas aí a gente pode ter algumas barras, né, mais complexas por um tempo, né? Até ele sair e gerar uma movimentação de alta parecida com essa. Beleza, pessoal? Então, dias mais complicados, né? Depois de dias mais fáceis, né? Como foi falado no vídeo anterior, né? No fechamento de mercado, tá? Já havia dado o spoiler de alerta, né? Porque às vezes a gente tem um dia bom, né? Um dia positivo, fecha com capital legal, e às vezes no dia seguinte a gente vai lá e torra tudo, né? Porque a gente acha que dá para dobrar a mão, ou que dá para operar mais pesado, ou que dá para fazer mais trades, né? E aí se você busca, por exemplo, continuidade, digamos que você hesitou aqui, ó. Eu estou falando do M5, né, pessoal? O M5 para lateralidade é bem complicado, né? Primeiro porque o stop fica absurdo, né? Segundo, porque você não vê microestruturas, né? Em lateralidades é interessante você ver as microestruturas, né? Porque elas acabam te ajudando, né? Na tomada de decisão, tá? Ó.
Aqui, ó, observando a lateralidade. A gente tinha um fundo, outro fundo, né? E aí você vê até um quarto toque, né, aqui. Você não vê, né, lá praticamente nos 5 minutos, tá? Mas você teve, né, quatro puxadas, né, aqui pelo M1. Por que quatro puxadas? Porque aqui renovou uma vez, aqui renovou outra vez, aqui renovou a terceira vez, né? E eu estou levando em consideração o gap, né, tá? Tá? Então a gente teve quatro puxadas nesse canalzinho aqui ó, de baixo que foi gerado. Eu já tinha apagado essa linha, né? Aqui, tá? Canalzinho gerado por esse fundo, tá? E aí com essas movimentações aqui, tá? Tendo rompimento desse canal aqui, né? Depois. E aí aqui no M1 você teve bem mais gatilhos, né? Possibilidade de entrar com stops menores, né? O ideal aqui era ver a entrada aqui após o canal, né, pessoal? Tá? Mas a gente tinha tido uma wedge, né? Então, se a gente acredita na wedge, a gente acredita que vai ter o rompimento do canal, né? E aí você pode vir trabalhar movimentos projetados aqui do micro, tá? E aí acaba dando certo também para você ter alvos possíveis, né? Tá? Aqui do pivô menor, né? E aqui o segundo alvo, né? Desse pivô maior aqui, né? Que aí ficou mais bem encaixado, tá? E aí pelo M1 apenas, né? Você conseguiria ver essas micro movimentações. E aí é legal também, né? De você manter essa análise do micro, por quê? Porque ó, o preço atinge a média móvel de 20, faz o topo duplo, né? E aí ele deixa um topo mais baixo. Aqui você consegue ver, lá no M5 você não consegue ver, né? Aqui você vê um ombro cabeça a ombro bem claro, né? Bem desenhado. Lá no M5 não, tá? E aí você vê aqui, né? Um topo mais baixo, um topo, né? Cadê a renovação de máxima dessa estrutura aqui para ela ser mantida? Não teve. Aqui de novo, né? E aí você teve já, né? Algumas movimentações de baixo. Então você já está vendo a pressão dos vendedores participando aqui e não deixando, né, que essa estrutura, né, volte para uma movimentação de alta. E aí você teve um gatilho de venda aqui. E às vezes, ó, um gatilho de venda mesmo para M1 em lateralidade, né, ele fica com stopzinho caro, 285 pontos, tá? Chegou a pagar 800, certo? Ele veio até o fundo anterior, né? Ele veio aqui renovar a mínima, tá? E mesmo para M1, pessoal, se você demora demais a entrar, né, você pode estar entrando já, né, próximo de um topo de movimentação. Então, o que é complicado da lateralidade é o fato de você às vezes não usar, lógico, marcações rápidas, né, e tomar uma decisão, né, de maneira mais rápida, né, mas ela tem que ter sentido, né. Por exemplo aqui, né, se eu já tinha dois toques, né, nessa movimentação, e aí eu vejo essa barra de ignição descendo aqui, se eu vendo aqui, ó, tive gatilho de venda aqui as médias estavam bem laterais, mas se eu vendo aqui e mantenho o stop aqui, né, eu ainda assim tenho topo mais baixo aqui, né, e meu stop não seria acionado, e ainda assim eu pegaria uma movimentaçãozinha aqui de 200 pontos, tá? E aí aqui de novo, né, veio falhar de novo na mesma região, aqui de novo veio falhar de novo na mesma região, então tem gatilho de venda, eu entro onde faz sentido, né? Aqui as médias já estão mais bonitas, né, estão mais alinhadas, Fab 4 de novo, né? Aí 134 pontos, né, trava ali na região de volume, 330, certo? Então, dias laterais, pessoal, muito laterais, aí é complicado você trabalhar os 5 minutos, como vocês viram, né? Aí a gente tem que tentar trabalhar alguns time frames menores, né? Aqui, né, foi uma boa movimentação, né? Por quê? Porque aqui ele faz um pullback, né, curto e raso, sai de novo com barra de ignição, não toca 20, né? A gente tem a média móvel de 20 nesse tom de vermelho vívido, indicando que a gente tem mais probabilidade do preço cair do que de subir, né? Aí você teve um stop curto, né? Chegou a pagar 500 pontos, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, fechamento de mercado do dólar, né? Rapidinho aqui, para encerrar. O dólar, né, havia dito para vocês que após, né, esse primeiro teste da 200, muitas vezes ele gera um repique, só que sem esquecer, né, pessoal, que aqui ainda é uma tendência de alta também, né? Teve uma barra linda, né, de baixa, tá? Mas eu não podia esquecer que isso daqui é uma tendência de alta. Ainda é uma tendência de alta. A 20 ainda é um suporte ao preço, tá? As tendências normalmente elas não migram tão rápido, tá? Deu alvo, chegou na média móvel de 200 pela primeira vez, tranquilo, né? Mas, né,
eu ainda tenho uma tendência de alta, tá? Então não posso esquecer disso. Então, eu não posso esperar, por exemplo, já diretamente uma barra gigantesca de baixa, né, no dia seguinte, tá? Então, o dólar agora ele está entre as médias, o que deixa as coisas um pouco mais complexas, né? Porque ele pode tocar 20, voltar a subir, pode vir aqui testar 9, voltar a descer, tá? Nos 60 minutos, né, o dólar ele fez uma movimentação já um pouco mais surpreendente, né, pessoal? Por quê? Porque ele fez o doji igual o índice fez, né, um doji entre as médias, tá? Só que a barra seguinte do dólar, né, foi uma barra maciça, né, de 60 pontos. Tá? Ela fecha praticamente na sua mínima, fecha em cima da MM50, né, flat, e aí o preço, né, deu uma lateralizada aqui nessa região de fundo, né. As médias estão começando a ganhar mais alinhamento para uma movimentação de baixa, né, um pouco mais intensa, tá? Mas o diário, como falei, né, é a tendência de alta, então a gente fica em um espaço de movimentação bem complexa, né? Aqui, se você perdeu essa boa movimentação da manhã, aqui fica complicado, né? Depois, tá? Pra gente pegar trades melhores. Aqui, pessoal. Aí aqui a gente tem aquela primeira hora, né? Que é o fechamento do doji, tá? Depois do fechamento do doji, né? A gente tem um pullback, né? Aí eu pego essa perna de baixo, né, e vou dar uma olhadinha aqui até onde ela veio. Ela veio até praticamente os 50%, tá? E aí, né, depois dessa movimentação aqui, né, já é tendência de baixa, FAB 4 de venda, né, mesmo aqui para os 5 minutos, né? E aí teve essa boa movimentação, né, também de baixa aqui, né, que foram quase 50 pontos, né? É quase toda a movimentação daquela barra lá do M60 que a gente viu, né? Que aí é a ideia do doji, né? Tá? Saindo do doji, né, tem toda uma movimentação de baixa, né, muito boa. E aí aqui ficou, né, toda aquela confusão, né? E aí o preço sobe um pouco, desce um pouco, tá? E aí no final aqui do dia, né, que ele acabou fechando com barra de baixa, né, tá? Abaixo inclusive do teste da MM50, né, teve mais essa boa movimentação aqui, tá? E aí o final do dia lateralidade, né? Então ele teve sim, essa daqui é complicada, né, para o M5 por causa do tamanho da barra, né, pessoal? Tá? Se entrar, por exemplo, numa barra desse tamanho com stop, né, de 40 pontos é impossível, né? Não dá para fazer isso daqui, tá? Dá para você tentar pegar uma continuidade, mas você tem que defender em algum um ponto aqui no meio, né? E isso daí deixa as coisas um pouco mais complexas, né? Porque você vai ter que usar meio que um stop financeiro para entrar numa operação assim, tá? Essa daqui, stop de 17 pontos, né? Também não é um stop muito confortável para o dólar, né? Mas pagou 35, tá? Então, às vezes para o M5, né? Às vezes a gente tem stops que são razoáveis, né? Ó, 7 pontos, beleza? Stop bem tranquilo. Pagou 40. Esse outro aqui, né? Esse segundo gatilho, né? Já está mais as médias um pouco mais alinhadas. Stop de 9 pontos, beleza? Até 10 pontos para mim, eu vejo como um stop tranquilo aqui no dólar. Tá? Mas passou de 10 pontos, passou de até uns 15 pontos, né? Dependendo da forma que está posta, né, o gráfico. Né? Lógico, eu precisaria ver esse tipo de alinhamento aqui, né? Para eu usar um stop de 17 pontos, por exemplo. Né? E ter, né, a consciência de que meu stop, né, está protegido aqui pelas médias, né, porque a ideia é ter essa proteção aqui das médias, né, para que o preço não retorne, né, acima das médias, porque se ele vier a trabalhar acima das médias e pegar meu stop, realmente era bom ter saído o quanto antes disso daí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, fechando o final de semana, né, aí vamos trazer mais alguns vídeos novos para vocês aí, mas mais voltado ali para aquela parte de comportamento, beleza? Valeu, pessoal!